Graça e paz, igreja. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem mais para você. Você crê que o Senhor tem mais para você? Essa noite, o Senhor separou e reservou para fazer algo a mais por você. Por isso, o tema que nós vamos falar essa noite é: vá além e faça mais. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade na tua casa de ministrar a tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos, livra o Senhor de toda distração, para que eles possam ouvir a tua palavra, Senhor. Que os nossos corações sejam solos férteis para a tua palavra, Senhor, e ela gere frutos em nós. Pai, eu repreendo toda distração, toda a mente que se perca, Senhor, da tua palavra. E eu declaro que nesta noite todos nós receberemos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Versículo 46 ao 49. Marcos 10, 46 ao 49. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Mas aqui nós já vimos que ele começou a gritar, então não podemos ler de qualquer maneira. Não podemos dizer: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Glória a Deus. Pode tomar seu lugar. Às vezes nós lemos as coisas, lemos os versículos, as histórias bíblicas e ficamos tendenciosos a ler de qualquer forma. É um texto a mais. E nós perdemos detalhes importantes. Você sabe que a Bíblia diz que ele gritou. Mas você consegue imaginar a cena? É diferente de você imaginar ele dizendo: por favor, Jesus. E de você lembrar que ele gritava. Por quê? Porque ele gritar demonstra o quê? O desespero dele. Por que ele estava desesperado? Bartimeu era cego, um cego de nascença, ou seja, ele já estava a vida inteira naquela situação. Se você sabe um pouquinho das escrituras, você sabe que os cegos, os aleijados e todas as pessoas deficientes e com que lá fosse, estavam excluídas. Ou seja, ele não podia trabalhar. Ele viveu a vida toda pedindo esmolas e provavelmente já estava cansado do desprezo, do abandono, da solidão. Talvez ele tenha tentado alguma coisa antes. Será que havia uma esperança nele de algo? Alguém? Mas aquele dia foi um dia diferente. Ele saiu aquele dia para viver a mesma coisa. Ele ia se sentar na beira do caminho e ficar ali, até que ele completasse o seu dia e pudesse voltar para o lugar dele. Mas aquele dia ele ouviu: ei, Jesus está passando aqui. Talvez ele até tenha perguntado: quem é Jesus? Jesus está fazendo um monte de milagre. Ele já curou coxos, cegos, mudos, leprosos. Ele fala coisas incríveis. E naquele momento se acendeu dentro dele uma chama de esperança, de fé. Mas ele também ouviu o quê? Uma multidão. Ele sabia que Jesus não estaria sozinho. E ele ouve muitas pessoas e ele sabe que cego, ele não vai conseguir chegar lá tão facilmente. Para alguém que enxerga já seria difícil. Muitas pessoas ter que ficar no meio, amassando e passando entre pessoas. Mas para um cego seria ainda mais difícil. Então ele sabia que ele não poderia tentar algo comum. Talvez pedir: ei, por favor, me leva até Jesus. Naquele momento as pessoas eram cada um por si. Ninguém ia querer saber dele.
Talvez ele podia pensar, talvez se eu chamar Jesus, ele me ouça. Como no meio de uma multidão? Ele sabia, eu tenho que fazer algo a mais. Eu tenho que ir além. E no momento que ele começa a gritar, eles já dizem para ele, ei, fica quieto, você está atrapalhando. Para de incomodar o mestre. E ele podia pensar, poxa, é verdade. Perdi minha chance. Mas ao invés disso, ele não se dá por vencido. Ele diz, não, eu vou gritar ainda mais. Porque se ele passar daqui, se ele for embora, acabou a minha chance. Eu tenho uma chance e eu não posso perdê-la. Então ele grita ainda mais. E nesse desespero, neste grito, Jesus o ouve. E ele diz, ei, tragam ele para mim. E aquela única chance que ele teve foi aproveitada. Quantos de nós não estamos exatamente da mesma forma? Desejando algo de Deus. Talvez seja algo comum, natural. Você quer realizar um sonho, aquela casa, aquele carro dos seus sonhos, viagens. Talvez seja algo mais profundo, uma cura, a salvação de alguém. Mas todos estamos desejando algo. Mas o quanto você está desejando? Porque a forma como você vai ao Senhor diante das suas necessidades, elas dizem muito do quanto você deseja. Talvez Jesus ia até ouvir ele falando, Jesus, por favor. Mas Jesus diz, ele não quer tanto. No meio de uma multidão, poxa, ele espera que eu ouça ele no meio da multidão. E ele fez algo a mais, e por isso Jesus o ouviu, por isso Jesus o chamou. No meio daquele monte de gente, tanta gente devia estar puxando, chamando Jesus. Por que é que Jesus olha logo para aquele que está gritando lá longe? Ele chamou a atenção de Jesus. Quem é esse que está gritando? Quem é esse desesperado? Todos nós queremos algo. E talvez você pense que você não precisa falar tantas vezes. Poxa, já orei. Jesus já sabe o que eu preciso. E realmente, antes que a palavra me chegue à boca, ele já a conhece. Porém, Jesus tem um apreço especial por aqueles que fazem algo a mais, por aqueles que são ousados, por aqueles que o provocam algo. Você acha que Jesus já não sabia que ele estava ali? Claro que sabia. Você acha que quando Jesus o chamou, ele não sabia o que ele precisava? Ele sabia. Mas Jesus foi provocado, ele está gritando o meu nome. Mandaram ele se calar e ele continua gritando. Ele foi provocado por aquele homem. Vamos ver outro exemplo. Marcos, capítulo 5, versos 24 ao 29. 5, 24 ao 29. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Essa mulher já estava assim há 12 anos. Em 12 anos ela gastou dinheiro, ela gastou a sua saúde que ainda restava, ela foi a todo tipo de pessoas, ela se acabou tentando se curar. Em 12 anos, você acha que ela não tentou de tudo? Ô fulana, eu ouvi que tem uma pessoa ali que tem poder. Ela foi. Fulana soube de um remedinho, olha, um chazinho. Soube de uma planta. Ela tentou de tudo. Ela gastou tudo. E você acha que essa mulher, depois de 12 anos, ao ouvir alguém falar, eu sei de alguma coisa, ela fala, eu já sei, eu já tentei, eu não quero saber. Obviamente, ela se desgastou. Talvez estava já sem esperança, não acreditava em mais nada. Estava só esperando a sua hora mesmo, talvez. Mas aquele dia, assim como Bartimeu, acendeu-se uma chama dentro dela. Porque ela ouviu de um homem que vinha fazendo grandes coisas. E dentro dela ela pensou, no meio de uma multidão, eu nesse estado, mas talvez se eu tocar só no manto dele, se eu chegar perto o suficiente para tocar no manto dele, talvez eu seja curada. E você acha que esse pensamento partiu dela?
O Espírito já conduzia ela. Toca. Da mesma forma, somos nós. Quantas vezes não vem a você, talvez se eu fizer só isso, talvez se eu sacrificar um pouco mais, mas eu já fiz tanta coisa. Nesse dia, ela viveu algo diferente. Ela se arrastou, ela foi no meio da multidão e mesmo sem forças, ela correu ali entre aquele monte de gente, se esticando, porque você acha que ela chegou ali tranquilamente, dá licença aqui, Jesus? Não, ela foi, se espremeu, ela se agachou, ela foi se enfiando pelo meio do povo até ela conseguir tocar. E ela não precisou, agora eu vou para casa, vamos esperar, vamos ver como vai ser. Aquela fé daquela mulher foi tanta que imediatamente ela sentiu o seu corpo se revigorando de vida. A chance dessa mulher era muito pequena. No meio de uma multidão fraca, cansada, desgastada, a chance dela chegar em Jesus e dizer: Jesus, olha, eu estou assim há tanto tempo, e contar para ele toda a história, era muito pequena. Se ela chegasse até ele, já seria um grande milagre para ela. Mas ela ousou ir além das suas condições físicas. Ela não foi além só da condição financeira. Poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ir andando. Ela foi além do seu corpo. Eu não suporto mais, mas eu vou, porque eu sei que ele pode fazer. Às vezes nos falta essa ousadia, essa coragem de vou fazer mais. Talvez ela pensava: eu não aguento mais, e se eu morrer no caminho? Mas eu vou ir além das minhas forças, porque dentro dela o Espírito dizia: vai, ele vai fazer. Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ouviu a mulher ali desesperada e fingiu que nem era com ele. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos sempre dando um pontapé no povo, né? Ai, lá vem esse povo chato gritando de novo. Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não bastasse Jesus fingir que não ouviu ela, ele ainda fala: para você não, filha. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher se humilhou mais um pouco: Senhor, por favor. E ele ainda pisou mais um pouquinho. Não, filho, aos cachorrinhos não. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Talvez aquela mulher achou que ia ser fácil. Jesus, que está curando todo mundo, que fala coisas incríveis, e ela já toma logo um banho de água fria. Ele finge que não ouve e logo ele fala: só os filhos. Tá bom. Ainda podia sair falando mal: esse Jesus, você não sabe como que ele me tratou. Me comparou a um cachorrinho. Eu não creio no que ele fala. Ao invés disso, ela se humilha: Senhor. Aí ele pisa mais um pouquinho. Ela insiste. O que foi que essa mulher ouviu dele que ela pensou: não, mas talvez eu vou tentar mais um pouco? Havia naquela mulher uma chama naquele dia. Ainda que ele tente me dizer não, ele vai fazer por mim, eu vou insistir. Então ela insiste: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos. Ela se humilhou mais. Ela se humilhou insistindo e ela se humilhou dizendo: ok, eu sou um cachorrinho então, mas eu posso comer das migalhas.
Talvez o que tem nos faltado para alcançar o que desejamos do Senhor seja nos humilharmos diante dele. Ah, mas ele é pai. Às vezes é necessário você se humilhar diante do Senhor. Às vezes ele vai te falar não de primeira. Não quer dizer que ele não vai fazer. Quer dizer que ele espera que você vá além. E você está disposto a ir além? Ou quando ele diz, hoje não. Tá bom. Somos filhos, dizemos que somos filhos, mas não nos comportamos como tais. Porque o filho no primeiro não, ele fala, tá bom, papai. Não. Ele fica, pai, mas por favor. Mas eu prometo, pai, que eu não faço mais nada. Mas se você deixar, pai, eu juro que eu vou fazer tudo o que você pedir. Não é assim? Porque diante do nosso Deus não estamos dispostos a nos humilhar da mesma forma. Deus, por favor, eu preciso. Hoje não, filho. Mas Senhor, por favor, eu preciso muito. Não queremos nos humilhar diante do nosso Deus. Mateus 26, versos 6 ao 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro, agora guarde bem, que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa mulher estava tão apaixonada por tudo que Jesus já vinha fazendo por ela, que, não sei se você sabe, alabastro é algo extremamente caro. Talvez ela juntou muito dinheiro para comprar. E ela olhou e falou, eu vou ungir o meu rei. É tudo que eu tenho, tudo que eu consegui conquistar, mas eu vou derramar sobre ele. E aí Jesus diz, isso aqui no mundo inteiro vai ser lembrado. Talvez você está pensando que é muito para você, mas se você fizer, você vai chamar a atenção dele e ele talvez ainda diga sobre você, vai ser lembrada por isso. Isso aqui, esse sacrifício, contam histórias dessa mulher até hoje por causa desse perfume. Foi tanto assim, talvez ela pensou, não é nada. Jesus mudou a minha vida, o que é isso aqui? Não é nada. Talvez ela olhou e pensou, nossa, mas tem outras pessoas dando rios de dinheiro para ele. O que é isso aqui? Ele não vai nem se importar, mas eu vou fazer. Mas para ele, aquilo ali foi... Ele olhou e disse, vão falar de você, mulher. Mateus 8, 5 ao 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Percebe? Como é sempre necessário ir além, ele podia dizer, tá bom, Jesus, bora. Mas a questão é que com cada um de nós, ele trata de uma forma. Perceba que ele chegou e falou para Jesus, Jesus, eu preciso que você vá lá, cure ele. A mulher gritou, se derramou ali e ele nem ouviu. Ainda chamou de cachorrinho. Agora o centurião vem e ele trata assim, ó. Por quê? Individualidade.
Jesus não vai fazer com você da mesma forma que ele fez com outro. Ele nos conhece intimamente. E com cada um vai ser diferente, porque tem áreas com você que com o outro ele tem que tratar de forma diferente. Porém, não quer dizer que ele não vai fazer algo, porque ele conhecia o coração daquele homem. E naquele momento aquele homem olha e diz: Senhor, eu sou como você. Eu sei que quando eu dou uma ordem, os meus servos vão e fazem. O Senhor não precisa ir lá. Uma palavra sua é suficiente. Quase que esse homem está dizendo: você é importante, Jesus. Você manda, você é o cara. Vai se gastar indo lá. Dá só uma palavra e ele vai ser curado. E Jesus olhou e disse: eu nunca vi alguém com fé como você. Só fé. O homem não fez nada. Ele não deu dinheiro, ele não se humilhou, mas ele exaltou Jesus de uma forma diferente. Ele creu de uma forma diferente. Ou seja, a forma, aquilo que o Jesus está esperando de você, não é o mesmo do outro. Não quer dizer que você tem que se humilhar, que você tem que se sacrificar. Mas algo ele está esperando de você. Para ser a chavinha para virar e tudo mudar. Zaqueu subiu numa árvore. Que bobeira. Um monte de gente. Ele olhou e pensou: vou subir numa árvore para ver Jesus. Quando que esse homem pensou que isso vai ser o diferencial, Jesus vai olhar para mim, e aí... Era uma bobeira, talvez ele nem... eu só vou subir, olhar e depois eu já desço, que eu tenho que ir lá não sei na onde. Uma besteira. Mas para Zaqueu, naquele dia, subir numa árvore foi o diferencial dele. Foi o algo a mais dele. Ele foi além. Eu preciso ver Jesus. Tem tanta gente falando desse homem. Só vou ter uma boa visão dele se eu subir. Para ele, naquele dia, era tudo que ele precisava fazer. Ana deu a Deus o seu filho por quem ela ainda clamava. Ela não tinha. Ela estava clamando por ele, mas ela já o entregou. Ela se sacrificou tempos e tempos, andando quilômetros para ir orar no templo, clamar a ele: Senhor, me dá filho. E o filho só veio quando ela disse: ok, Senhor, eu ainda não o tenho, mas eu te dou. E talvez Jesus só está esperando você entender que ele deu, é dele. Entrega. Eu não sei se o que ele espera de você é um reconhecimento, é que você se derrame, é que você grite. Mas ele está sempre esperando algo a mais de nós. Ousadia. É ousar tocar, é ousar gritar, é ousar entregar tudo sem ter nada. É ousar fazer o que ninguém está fazendo. Tanta gente seguia Jesus. Você acha que no meio daquele monte de gente ninguém gritou também? Naquele monte de gente ninguém quis oferecer um perfume a ele? Naquele monte de gente ninguém fez nada? Mas alguns se destacaram. Sabe por quê? Porque o perfume para ela era o que ela tinha. O filho que ela desejava era tudo. Gritar para aquele homem era tudo que ele podia fazer. Subir numa árvore para ele naquele dia era tudo que ele podia fazer. Não é o que você faz, mas é o quanto isso significa. Isso é tudo que você pode fazer? Não, eu posso fazer um pouquinho, então faz mais. Isso é tudo que você podia dar? Não, eu podia, então dá mais. É o máximo da sua voz que você podia usar? Não, então faça mais, grite mais, chame mais, toque mais, rompa mais. Porque ele está desejando ver pessoas que fazem além, que se destacam no meio de uma multidão. Porque ele se cansou de olhar no meio de um monte de gente e todo mundo fazendo igual, todo mundo querendo o mesmo, todo mundo buscando igual. Ou você acha que quando ele está aqui no meio do culto, aquela pessoa que está ali cantando e batendo palma fora do compasso, mas está se entregando o máximo que ela pode, você acha que ele é um dos que vai olhar para ela e dizer: que desafinação? Para ele, aquela pessoa é a que está adorando mais, é a que está fazendo melhor.
Porque Ele está nos observando a todo tempo. E aí, você vai se destacar na multidão ou você vai ser só mais um? Cantando igual a todo mundo, fazendo o mesmo que todo mundo. Se todo mundo oferta, eu oferto também. Todo mundo vai dar 10, eu vou dar 10 também. Eu dou o máximo que eu posso. Todo mundo vai sacrificar, então eu também vou. Vá além das suas forças. Quanto mais você pode fazer? Você pode se humilhar? Posso. Você fez já? Fiz. Então faz mais. Se humilhe mais. Porque nós estamos sempre desejando coisas de Deus. Hoje é isso, amanhã é aquilo. Eu quero mais intimidade, eu quero mais poder, eu quero ser usado, eu quero a casa, eu quero o carro. O quanto você está disposto a se entregar por essas coisas? O quanto você está disposto a se doar para alcançar o que você deseja? Está chamando a atenção dele? Provoca ele a falar assim, eu vou olhar só para ver. Porque aquele homem gritou e no meio de um monte de gente falando em cima de Jesus, Jesus, por favor, olha aqui, Jesus, e eu e Jesus. Aquele homem gritou e fez Jesus pensar, será? E aí ele gritou de novo e Jesus disse, sim, vou ouvi-lo. A mulher disse a ele que precisava de ajuda e ele não ouviu. E ela conseguiu insistir mais um pouco. E aí ele falou, tá bom, eu vou pelo menos responder. E ela insiste, ela se humilha mais e ele diz, então eu vou fazer. Então a questão com você, comigo, com todos nós é que talvez nós estamos acomodados. Orando. Eu vou orar todos os dias por 1 ano para que Jesus faça. E daí? Talvez ele não está nem aí para isso mais. Talvez ele já não quer mais que você ore sobre isso. Talvez ele quer que você faça mais. Então, nós precisamos sair do nosso conforto. Alguns chamaram a atenção de Jesus gritando, subindo numa árvore, se humilhando, entregando, sacrificando. Mas a questão não era o que eles faziam, era o quanto aquilo doía neles. O quanto aquilo mexia com eles. E aí eles provocaram Jesus. Aí eles conseguiram a atenção de Jesus. Aí eles alcançaram o que eles precisavam. Então o que é que você está precisando? O quanto isso é importante para você? Jesus é muito importante. Então vá além das suas forças. Vá além das suas dificuldades. Vá além do seu corpo, do seu físico, da sua fé. Eu não sei o que é que está te limitando. Se é fisicamente, se são as dificuldades, se é financeiro. Às vezes a gente põe dificuldades, né? Quando eu conseguir, eu vou ofertar uma oferta bem grande. E aí Jesus está esperando que você faça isso agora. Porque que valor tem uma oferta que não me custa e não me dói? Ele reparou na viúva por quê? Porque ela era mais pobrinha no meio de todos e ele ficou olhando para ela. Olha, coitadinha. Não. Foi porque ele viu um monte de homens trajados de roupas belas, entregando muito dinheiro, e ele olhou para ela, ela deu tudo o que tinha. Ele sabia que custava para ela, ele sabia que doeria nela. Então o ponto não é você chamar atenção com quanto você faz. Talvez se eu der uma oferta de R$100, o ponto é, essa oferta dói em você? O ponto é, eu vou jejuar por 1 mês. Vai doer em você? Não adianta fazer jejum que não dói. Não adianta entregar aquilo que não custa. Não adianta você sacrificar e se humilhar se isso não produz nada. Porque quando chama a atenção de Jesus é porque ele olhou e viu, doeu. Custou para ele. Se humilhou de verdade. Então, nessa noite, que nós sabemos que é um culto de concordância, eu quero convidar você a olhar para você e se perguntar, eu fiz tudo? Eu fui ao meu extremo? Eu fiz o máximo que eu podia? O que é que Jesus está esperando de você?
Muito provavelmente você sabe. Porque sabe aquele pensamento que passou de você fazer. Lembra que eu disse para você que não veio dela? Aquele pensamento de tocar. Como essa mulher ia achar que da roupa de Jesus ia sair poder? Sabe esse pensamento que veio? Já é Ele te dando a direção. E aí você tá aí, Senhor, eu não sei o que eu faço. E Ele tá falando, faça. A direção já foi dada. Coloque-se de pé. Quero que você cante algo comigo. Mas eu quero que você faça como Bartimeu. Faça o máximo. Sabe aquela letra que diz assim, ó? Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Atrai a atenção de Jesus para você. Sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha para mim, Jesus. Olha para o teu povo, Jesus.